Olá, gente, bem-vindos ao Chiô Podcast, um podcast que vem contar a história de mulheres que são protagonistas do seu próprio sucesso. Eu sou a Juliana. E eu sou a Mariana, e hoje nós estamos aqui com a Vicky Macdice, que é advogada, tem uma trajetória em transformação digital e faz parte do projeto EVE NFT. Vicky, muito bem-vinda, estamos muito felizes que você está aqui com a gente hoje. A gente sabe que a sua agenda é super concorrida. E a gente veio aqui hoje para contar um pouco da sua trajetória, falar da EVE também. Sei que você está com vários projetos. Então vamos nessa, vamos lá, né, Ju? Bem-vinda! Obrigada, meninas. Oi, pessoal. Oi, Mari, Ju. Olá. É um super prazer estar aqui e uma honra também poder estar aqui falar do assunto de liderança feminina. Eu acho que é importante a gente estar tocando ele de forma contínua e não só em datas específicas como o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Então, de fato, é uma pauta que tem que ser constante. Então, parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigada. E, de fato, é uma honra pra gente ter alguém aqui, né, do seu calibre nessa mesa conosco hoje. E a gente espera aí que muitas meninas possam ser inspiradas pela sua trajetória e que cada vez mais, né, venham mais Vicks por aí, né, no mercado de trabalho. Vamos aguardar. Eu vou sair me achando daqui, gente. O ego lá no teto, gata. Mas então, Vicky, conta pra gente aqui, no caso, pra gente iniciar, né? Onde você nasceu, de onde você veio, qual curso que você fez, enfim, como que foi assim essa questão do seu estudo com a sua carreira profissional, nesse inicinho aí? Legal, essa história pode ser longa, eu vou tentar resumir um pouquinho aqui. Eu sou de São Paulo mesmo e eu me formei em Direito, trabalhei uns anos em escritório de advocacia, fiz especialização em recuperação judicial e falência e através dessa especialização que eu entrei numa empresa que é uma gestora de ativos alternativos, que é a Jive Investments, que hoje tem 7 bi sob gestão. Então, eu fiquei por 7 anos lá, 2 anos como sócia. E no meio dessa carreira, né? Então, parece uma transição, né, de advogada para o mercado financeiro, mas na verdade é um nicho no mercado financeiro que está muito conectado com o direito, né? Com problema, né? Que é uma gestora que compra problema e precisa resolver, né? Então, se tem problema, tem processo, tem que ter advogado. E no meio do caminho, então isso não foi uma transição de carreira a princípio, né? Legal. Apesar de parecer do direito para o mercado financeiro. Mas durante essa minha trajetória eu tive uma mudança de carreira que foi para a transformação digital. Então, apesar de pensar, nossa, transformação digital no mercado financeiro? Então, como a gente prestava um serviço como que eu posso dizer? Resolver os problemas dos créditos, dos ativos que a gente comprava, né? Então, a gente tinha uma esteira, né? Processos para cumprir. E eu acho que a ideia da transformação digital, da tecnologia, era muito otimizar e automatizar muitos desses processos para trazer, de fato, mais integração entre os processos, entre as áreas da empresa e escalabilidade para o negócio. Então, essa transição, ela foi muito orgânica também, que começou muito através dos meus soft skills. Então, de organização, de arrumar processo, criar políticas. A Jive ainda era muito nova, tinha 5 anos quando eu entrei. Então, e aí eu fui aprendendo enquanto eu fazia, né? Estruturando a área de tecnologia, de transformação digital. Eu precisei ir aprendendo e desenvolvendo os hard skills. Então, acho que, é um caso que eu acho que é muito excepcional, porque a empresa, ela te dá muita liberdade e autonomia. Então, não necessariamente você vê isso em todas as empresas. Eu tive muito isso e a oportunidade de criar as minhas próprias oportunidades, né? Então, tentando resolver os problemas e melhorando a performance da companhia. E precisei correr e aprender e fazer ao mesmo tempo, né? Trocar o motor do carro a 200 por hora, porque estruturando um time, eu cheguei até um time de 50 pessoas desde
desenvolvedores, UX, Product Manager, pessoal de dados, BI. Então, foi uma loucura, mas foi uma experiência muito legal. Eu acho que eu me encontrei aí nessa parte de tech mesmo, né? Do direito para o mercado financeiro para tech. Conectando tudo de alguma forma, né? Porque hoje é muito interessante. As pessoas separam muitos segmentos, né? Ah, não, a empresa de tecnologia, a empresa de alimentos, não sei o que lá. Hoje não tem mais essa para tecnologia, né? Se você não tiver tecnologia no teu segmento, você tá para trás. Então, hoje tudo envolve tech. Então, acho que foi uma transição e uma escolha muito feliz, porque você consegue se adaptar a qualquer business, né? Acho que 2 pontos de destaque aqui que a gente tem que levantar é o fato que, sobre essa questão, né, da transição de carreira, eu acho que é a nossa segunda ou terceira convidada aqui que passou por isso. Então, é muito importante, apesar, né, como posso falar, a gente sabe que tem aquele sonho de, eu vou fazer este curso, eu vou seguir isso pro resto da vida. Não necessariamente. E também não quer dizer que você não vai usar aquilo que você fez a graduação. E mesmo se não usar, não tem problema. Mas é modo de falar aqui, ou seja, a esperança. Às vezes você está no curso, às vezes você consegue ele se encaixar. E o segundo ponto é que a gente vê aqui que desde sempre você foi ali entrelaçando também com a liderança, né? Desde sempre, não, eu ia dizer flertando, mas não flertando, jogando nos braços da liderança. Porque pelo que a gente está vendo aqui, você foi ali fazendo e foi crescendo e foi desenvolvendo, né, Mari? E até para acrescentar um ponto, me parece que é um espírito de autoliderança também muito forte, de você reconhecer os gaps, encontrar onde tem oportunidade e crescer, né, dentro dessas oportunidades. E depois, claro, liderar equipes e ter times. Olha, isso é uma coisa muito legal que você trouxe de autoliderança, né? Que é uma característica que eu gosto de chamar de ownership, né? Então, a gente fala muito de empreendedorismo, sair de empresa para empreender, né? E eu acredito muito que você está empreendendo também quando você é CLT, quando você está numa empresa. Você não precisa criar o seu próprio CNPJ para você empreender, porque tudo depende de como você está lidando, né? Então, se você tem uma característica de ownership, né, de você tratar aquela empresa como se você fosse dono, faz toda a diferença, porque você ganha mais autonomia, você ganha liberdade, você ganha respeito, e eu acho que eu sempre tive muito isso forte, sabe? De querer mudar, de querer melhorar. E eu acredito que exatamente essa característica de autoliderança, de ownership, né? De se sentir dono do negócio, de realmente se sentir fazendo parte, que me fez chegar até ser sócia responsável por uma área relevante na empresa. Então, realmente, eu acho que é um soft skill, assim, eu acho que é cultural também. É muito o que a empresa te passa, né? No nosso caso ali, na Jive, tinha uma cultura muito de meritocracia. Então, ou seja, você é o protagonista da sua carreira. Então, se você não fizer por você, ninguém vai fazer por você. E quando eu entendi isso, foi o estalo que eu precisava, sabe? Então, você cria suas oportunidades. Você tem ali, o mato, gente, tá sempre alto. Em qualquer lugar, sempre vai ter muita coisa para fazer. Então, basta você querer, basta você ser proativo e ir lá e abraçar. Então, uma coisa que aconteceu muito comigo nesses 7 anos foi exatamente isso. Muitas atividades, coisas que estavam largadas, que ninguém queria, eu abraçava. Até que eu cheguei num ponto que eu tava com... Gente, desde gerenciar viagens, aplicativo de viagens, até gerenciar pagamentos, até criar área de transformação digital, virou uma coisa meio que muito louca, tocando várias frentes diferentes na empresa. E aí, depois você fala, não, vamos lá, beleza. Eu organizei a casinha aqui, vamos devolver agora pro dono? Quem é o dono agora? Tá organizado, alguém quer? Então, teve muito isso, e eu acho que você absorver isso, né? Você querer fazer a diferença, porque depende muito de cada um. E se a empresa tiver uma cultura que apoia isso, lógico que engaja, né? Super. Engaja muito mais. Senão, ninguém é engessado, você não pode dar uma ideia, tal. Aí, você
você não vai nem querer, né? Você tá Exato. fazendo lá por fazer pra ganhar o seu no fim do mês e tal. Enfim, nem tinha que ficar lá, pra falar a verdade. Hoje, nenhuma empresa se sustenta assim, né? Então, acho que isso é um diferencial bem bacana. Era isso que eu ia falar até, porque assim, claro que tem todos esses pontos que você mencionou que são importantíssimos, mas também não basta a gente querer organizar quando a empresa não dá essa oportunidade. Porque às vezes, igual você falou, pô, eu fui ali, eu arrumei aqui, arrumei aquilo, e você teve essa oportunidade de crescimento. Então, Eu arrumei pra mim, pra melhorar o meu trabalho. Aí Exato. começaram a ver aquilo E e deram começaram valor. a falar, olha, compartilha aquele relatório padrão que você criou com o fulaninho, o amiguinho ali do lado. show de bola. E o bom também é que é o seguinte, aí quando surge uma... Claro que eu entendo que cada um ali tem as suas lutas, a sua dificuldade, mas provavelmente quando surgiu uma vaga que era a sua cara, veio pra você. E não chamaram ninguém de fora, como tem muita empresa que faz. Foi exatamente Então isso dá mais aquela vontade. Você fala, porra, massa, me joguei e valeu a pena, sabe? Foi. Isso me lembra muito aqueles posts que eu tenho visto com bastante frequência no LinkedIn, as pessoas zoando as vagas de emprego, né? Ai, tá falando aqui que tem que ter espírito de dono. Se é pra ter espírito de dono, então me dá uma participação da sua empresa. Ah, Mas, cara, nem sempre é isso, né? Então, existe um caminho que precisa ser trilhado e você é a prova de que é possível, porque você realmente virou sócio, então, ou seja, e você tá tinha uma empreendendo, participação você é como CLT. dona, né? Onde você quer chegar? Você está numa empresa. Às vezes a empresa tem uma trilha de carreira. No nosso caso, não existe trilha de carreira, porque você é o protagonista da sua. Então, é você que vai dizer onde você vai chegar ou não. Tem, lógico, chegar ali, todo mundo acha que chegar na sociedade é uma linha de chegada. E não é, as coisas só pioram, galera. Fica tudo muito mais difícil. Mas assim, é importante você ter a noção de que você está empreendendo na sua carreira ali. Entendeu? Então, naquele business, então, no seu crescimento. Então, eu acho que esse senso de empreendedorismo, ele tem que estar sempre muito latejando, assim, independente de ser o seu CNPJ, tá o seu nome lá ou não. É ter uma carreira, não ter um emprego, né? Exato. Você saber que você é um profissional em qualquer outro lugar que você esteja, não necessariamente onde você está agora, mas é o que você falou, de saber onde você quer chegar, né? Uhum. Isso me leva a uma dúvida que você sempre soube exatamente, no meio de todo aquele mato alto, você sempre soube exatamente onde que aquilo ia te levar? Ou foi muito mais intuitivo de preciso fazer, porque, enfim, se eu cortar um pouquinho essa grama, eu vou conseguir fazer esse trabalho que eu quero entregar agora, assim, coisas mais de curto prazo. Como que era isso pra você? Gente, zero. Assim, zero. Eu acho que é muito difícil você conseguir planejar assim tão no longo prazo. É legal, nas entrevistas todo mundo te pergunta, né? O que você pensa daqui 1, 5, 10 anos, né? Onde você quer estar? Eu falei, gente, eu fico pé da vida toda vez que eu escuto essa pergunta, assim. Não fiz muitas entrevistas na vida, mas o que eu penso, né? Hoje a gente vive a era... Teve a era VUCA, Mundo Bunny, né? Que é volátil, incerto. Então, não lembro as outras siglas. Mas o que quer dizer isso, né? A gente muda tudo muito rápido. Então, o que você precisa? Você precisa se adaptar. Você precisa ser ágil em se adaptar às mudanças. Porque se você não for ágil, você vai ficar para trás. Então, você tem que ser ágil em perceber que mudou e se adaptar àquilo. Então, eu acho que foi muito o que eu sempre fiz. Entender essa dinâmica e ir se adaptando. Então, zero pensado, assim. Lógico que você tem uma expectativa ali dentro da Jive, por exemplo, sim, almejava chegar na sociedade. Mas o caminho que eu ia fazer para aquilo era tão simples quanto dar o meu melhor. Então, eu não sabia se era entregando A ou B. Era, tipo, tá sempre tentando dar o meu melhor. Então, acho que é muito difícil. Essa pessoa que consegue planejar e saber exatamente como chegar lá, é virgem com ascendente em virgem, com lua em virgem e olhe lá. E nem assim, eu não sei se consegue planejar. Provavelmente é consultor de uma Big Four. Onde ele tem o plano de carreira ali. E a rota vai mudar, é fato, vai mudar. Sim. Agora, a gente que é mulher, a gente
às vezes tem uma mania de querer se preparar em excesso, porque a gente, de repente, tem receio de não dar conta de entregar. Então, a gente começa a fazer 1 milhão de cursos, e a gente quer fazer um MBA nisso, um mestrado naquilo, e de repente, assim, você gasta, assim, uma fortuna com... Claro que o estudo é importante, eu não estou dizendo que não é. Você gasta uma fortuna nisso, mas você acha que tem ali um equilíbrio também entre o aprender fazendo e a parte teórica? Então, essa é uma questão cultural, né, que a gente tem de ter tem que se preparar mais do que os homens até para se candidatar a uma vaga ou para, enfim, qualquer coisa, para uma reunião. Eu acredito que, assim, isso vai demorar para mudar, porque a gente é uma maioria que foi minorizada. Então, a gente ainda tem aqueles desafios de, numa reunião, eu vou até contar um mini caso aqui para vocês, já sendo sócia, numa reunião com 15 pessoas, 10 eram novas, 3 mulheres. Mais ou menos esse é o cenário. E durante a reunião, eu sempre fui meio bocuda, né? Eu sempre fui, acho que, meio muito corajosa ou muito louca, assim, não sei. De uma... Como é que fala isso? De 2 uma, como é que fala? Essa parte corta, tá? De 2 uma. De 1 a 2, mentira. E aí, eu tava nessa reunião e eu tava muito preocupada com o que eles... se a galera tava preparada, quem ia assumir ali pra frente, sabia de todos os prós e contras que estavam envolvidos. E aí eu comecei a fazer perguntas que eu já sabia a resposta, mas mais para saber se o grupo tava alinhado. Porque às vezes uma pessoa sabe, mas não é ela que vai tocar a operação. Sim. Então aí eu levantei a mãozinha, né? Pandemia, levantei a mãozinha, nada de receber a palavra. Aí tá, eu tirei do mudo. Falei, pessoal, posso fazer uma pergunta? Nada, galera. Beleza. Aí eu tive que levantar minha voz. Eu falei, pessoal, posso fazer uma pergunta? Aí todo mundo ficou quieto. Aí eu fiz a pergunta. Beleza. Depois de 20 minutos, tinha outra pergunta que eu queria, na mesma linha, provocar ali. E aí, mesma coisa, mãozinha, tirei do mudo, pessoal, posso fazer uma pergunta? Até que eu falei assim, nossa, como é difícil falar com vocês. Aí, o que você é? Baixou o clima. A louca, né? A louca, baixou o clima total. E aí, um dos sócios, né, a gente tem muita parceria, intimidade, e ele sabe que eu falo quando eu preciso falar, tal. Ele fala, ai, Victoria, como se você precisasse disso, né, de espaço, de permissão pra falar. Eu falei, eu não. Mas eu tenho certeza que 90% das mulheres aqui, se elas tentarem 2 vezes, elas não vão mais falar. E quem vai estar perdendo é a empresa inteira, porque diversidade é isso, é a gente ter outros ângulos sobre o mesmo assunto e para poder cobrir mais buracos. Então, é bem crítico, né? Os desafios que a gente tem ali no meio do caminho. Sim. Então, eu vejo muito essa questão de... não sei se eu tenho mais o que falar aqui, além de aconselhar a você ser mais arrojada, de você arriscar mais e talvez se preparar menos, né? Testar pequeno, ver como foi o resultado. Sinceramente, eu acho que se preparar nunca é demais. Eu acho que você vai se destacar se você se preparar. Sim. Você não vai encher linguiça, enfim. Nem sei se pode usar mais esse termo hoje em dia. Pode. Mas eu acho que sim, tem muito esse receio. A gente tem essa questão cultural, social. Mas é uma barreira que a gente tem que ir quebrando. E tanto que depois desse call, teve uma pessoa do meu time, uma mulher do meu time que estava nesse call. Acho que só eu e ela de mulher lá. E ela virou pra mim, nossa, Vicky, agora eu me sinto mais confiante. Depois que eu te vi falando isso, teve uma outra reunião que eu fui lá e eu me posicionei e deu certo. E antes disso, eu tinha medo, eu nunca teria me posicionado dessa forma incisiva, né? Então, mesmo quando você vai e dá certo, ainda você escuta no corredor, né? Nossa, aquela louca, né? Então... Era isso que eu queria te perguntar. Mulheres, gravem esse conselho, por favor. Era isso que eu queria te perguntar. Se faz sentido pra você aquela... Não frase, né? Enfim, aquele ditado que diz... O homem, quando ele é líder, se ele tem uma postura dessa, de se posicionar...
pô, o cara é firme. A mulher tem a mesma postura, até porque ela tá tentando falar, ela não consegue. Ela é louca, ela é agressiva, ela é brava. Você acha que isso faz um pouco de sentido ali, você nessa visão como líder? Com certeza, isso está muito presente no dia a dia corporativo. E assim, ainda vai demorar um tempo para mudar esse cenário, né? Então, acho que aqui a gente tem que usar algumas ferramentas que ajudam a gente a acelerar essa mudança. Então, por exemplo, eu gosto muito da ferramenta do feedback. Sim. Mas quase ninguém sabe usar essa ferramenta. Por quê? Porque as pessoas usam feedback só para falar coisas negativas. Elas já começam direto ao ponto, não criam a abertura. Então, a pessoa, ela já não tá te ouvindo. Porque você já criou uma barreira ali. Ela já sabe que vem coisa ruim para ela. E também, o que a gente tem que entender é que as pessoas são moldadas pelo ambiente. Então, os nossos pais, os nossos pais aprenderam com os pais dele e repassaram pra gente. E então, lógico que vira e mexe, a gente tem uma piada racista, uma piada preconceituosa, uma piada, enfim, que entre algum dos recortes de diversidade que não deveriam mais ser utilizadas. Só que, e como que você muda, né, esse ambiente? Dando feedback. Então, só que o que acontece? Vou fazer uma analogia aqui para academia. A gente fala de criar um hábito, né? Então, você cria um hábito, você foi na academia, você criou um hábito? Você foi uma vez, criou um hábito? Não. Não. Tem estudos lá que falam que você precisa de no mínimo 21 dias fazendo aquilo diariamente até você virar aquilo um hábito, certo? Ó, rapidão, meus 21 dias já deu, ainda não virou. Então, vamos mudar essa estatística. 23 dias. Mentira. Não, mas a mesma coisa aqui pro feedback. Você acha que você recebeu um comentário, você ouviu uma piada que não cabia naquele ambiente, ou que não cabe em nenhum ambiente, você dá um feedback pra pessoa. Olha, então, eu acho que você poderia usar um termo diferente aqui, não necessariamente esse daqui. Você acha que a pessoa, ela vai mudar no dia seguinte, pela primeira vez que você falou? Não. Aí, ela pensou, tá, beleza, recebi o feedback, até aceitou o feedback, bem. Mas é um hábito dela falar aquela expressão, ela escuta aquela expressão dentro de casa dela, tal. Dentro da casa dela. E aí, no dia seguinte, aí o que você faz? Nossa, ele falou aquilo de novo, mas eu dei feedback. Mas, gente, é um hábito que você precisa mudar, não é da noite pro dia. Então, o que você tem que fazer? Dá outro feedback. Aí, você deu o segundo feedback, o que vai acontecer? Quando a pessoa fala pela terceira vez, ele falou pela terceira vez, mesmo com 2 feedbacks, mas aí ele vai lembrar do seu feedback. Aí, você vai ter que dar feedback de novo. Até a pessoa começar a se policiar, porque é um exercício, não é da noite por dia. Sim. Então, de fato, pra gente mudar o ambiente que a gente vive, pra gente mudar esse cenário de machismo, enfim, a gente precisa começar a usar essas ferramentas que ajudam a gente. Porque senão, vai ser só aquela questão de você é a louca e você vira a cara, você não fala, a pessoa nem sabe por que você virou a cara. Entendeu? Sim, sim. Assim, eu concordo. Eu acho que o diálogo, e um debate educativo, saudável, faz a gente chegar ali em vários lugares e evoluir. Mas eu também acho que é importante dizer que tem certas linhas que não devem ser cruzadas, né? E tem certas coisas que, assim, claro, na minha opinião, que não dá pra gente vir e dar feedback, porque eu acho que atualmente a pessoa já pode ali pesquisar no Google e tal. Mas assim, ó, de fato, eu concordo que dependendo do que a pessoa fala, se não é tão gravoso, a gente fala, pô, o cara tá... Você tem um mínimo de ética no ambiente corporativo. Com certeza, então, você fala uma, duas... Dessa ética. Exato, mas agora, exatamente, agora eu acho que é assim também, quando eu digo essa linha tênue, porque às vezes a pessoa tá falando meio que umas atrocidades, aí, não dá pra... Aquelas, né? Ainda bem que eu não sou líder, que eu ia falar tchau. Não, mas por que não dá? Por quê? Ela falou uma atrocidade que não cabe no ambiente corporativo. Por que não cabe? E se você não se sente à vontade, não precisa ser você. Você pode escalar, você pode falar com o seu time de pessoas, né? Sim. Então, hoje nem recursos humanos não usa mais, né? Porque a gente não é recurso, né? Somos pessoas. Então, eu acho que
a gente tá trazendo formas de humanizar o tratamento no ambiente corporativo, entendeu? Então, Sim. tirar muito essa personificação de objetos para, de fato, pessoas. Sim, E sim. respeitando as diferenças. Claro, total. Eu já fiz muito isso. De, por exemplo, ia participar de uma reunião com uma pessoa que tem o hábito de disparar atrocidades, metralhar. Sair metralhando. Eu chamo alguém para participar comigo. Eu falo, olha, não tô confortável em fazer essa reunião sozinha. Você pode participar comigo, porque eu acho que aí a gente divide um pouco o alvo. E aí a gente Isso é muito encontra, legal. né, um caminho para dar certo. A gente até fez isso. É muito legal que você trouxe isso, porque é uma super dica. Eu falo, né, que, gente, por mais que eu... Ai, que discurso bonito, tal. Faz muito pouco tempo que eu aprendi o significado de sororidade. De fato, apoiar as outras mulheres. Porque a gente tá na loucura lá, o que acontece? A gente tem o almoço. O que a gente faz no almoço? Nossa, eu vou fazer a unha, ou vou buscar meu filho na creche, ou vou não sei o que lá. A mulher é assim, né? É uma rotina diferente da do homem. Não, o homem dá meio-dia, tá o grupinho ali do bolinha, tudo no elevador pra almoçar tudo junto, a panelinha. Eles chegam até a ocupar a calçada inteira, né, ali, que você não consegue nem passar por eles. E aí a mulherada, ela não se une por quê? Porque todo mundo tem 1 milhão de coisas pra fazer. E se cobra mais, se prepara mais, então gasta mais tempo pra qualquer coisa que o colega dela também teria pra fazer ali no mesmo ambiente. Então a gente tem essa dificuldade, né, de se conscientizar e se apoiar. Então, quando eu penso, depois que eu entendi esse significado, que essa mesma pessoa que, do exemplo que eu dei agora dessa reunião, falou, nossa, vi que você... agora eu me posiciono e tal. Ela que me trouxe esse significado há uns 3, 4 anos. E foi muito louco. Aí caiu a ficha. Aí eu comecei a ver, a gente começou a criar grupo de afinidade, grupo de mulheres. E nesses grupos, o que a gente começou a fazer? Criar um ambiente seguro. Então, criar um ambiente para... não precisa ter nomes, mas você sofreu alguma situação que te desagradou, tal, traz para esse grupo. E aí, a gente pensa juntas como seria a melhor saída ali. Sim, sim. Então, você não tem o peso de ter que carregar sozinha, né? Nossa, eu dou aquele feedback, o que eu faço, né? Sim. Você pensa em mais cabeças pensando melhor, né? E você desabafou, você se liberou de um estresse que estava ali te atormentando, que às vezes você nem dorme. Você tem mais gente te apoiando e pensando em soluções de como tratar aquilo, porque certeza que a dor de uma é a dor da outra, isso vai se repetir, entendeu? Sim. Então você criar esse cenário de apoio, levar alguém junto também, super legal. Quantas vezes a gente já não viu situação de... a mulher dá uma ideia ou dá uma recomendação, advogada, vamos pegar o exemplo de advogada. Você dá uma instrução para o seu cliente e aí ele... tá bom, obrigada, desliga, liga pro seu chefe dá a mesma instrução e aí sim ele acredita e acata. Nossa, que ideia maravilhosa. E aí a gente fica com aquilo, mas às vezes é porque é o chefe, né? E ele tende a ouvir mais quem é o chefe. Às vezes pode E ser se o colega. chefe Pode ser o fosse colega. a mulher? Só por ser Será homem. que... exato. Exato. Aí ia falar pro par, né? Exato. E aí que entra a síndrome da impostora, né? Que... A sombra, né? E a gente vai entrando na paranoia, né? Que a gente começa a querer achar motivo. Gente, às vezes o motivo não é a gente, o motivo é o sistema. Mas vamos voltar subir o clima de novo? social. Aí baixou o clima total. Aproveitando que a gente tá falando aí de polêmico. grupos de mulheres, de afinidades, de apoio. Conta pra gente sobre a Eve NFT. Eu sei que a Eve surgiu muito nesse intuito. Acho que agora a gente pode apresentar pro pessoal como que é a Eve, como que surgiu. Não, legal. Sim. Vamos. Bom, a Eve, ela é uma DAO, que é uma organização autônoma descentralizada. O que significa isso? É como se fosse uma empresa normal, só que todo mundo que tiver uma NFT do projeto Eve tem direito a voto e direito a decisão em qualquer... direito a voto, de fato, em qualquer decisão do projeto. Então, seja... vamos apoiar algum outro projeto.
Todo mundo tem direito a voto. Quais benefícios a gente vai dar para os holders, né? Que são as pessoas que têm uma NFT do projeto. Então, NFT, para quem não sabe, é um token não fungível. Então, é um ativo financeiro. Tá? No fim do dia, tem aqueles desenhinhos, o macaquinho, né? Que todo mundo conhece, que o Neymar, que o como chama? O cantor lá de fora, canadense. Justin Bieber. Que eles têm. Ai, Perdão. deu bug, né? Então, que são mais famosos, as pessoas acham que são apenas figurinhas, mas na verdade, quem tem aquela figurinha compõe como se fosse um clube. Como se fosse uma comunidade. É quase uma coparticipação ou não chega a ser? Não, é um conceito de comunidade mesmo. Entendi. Tudo Então, horizontal, né? Todo mundo tem o mesmo peso dentro da... Dependendo da quantidade de NFTs que você tiver naquele projeto, você tem um peso diferente. Tá. Então, mas a partir do momento que você tem uma, você faz parte daquela comunidade, né? E por que você vai querer fazer parte de uma comunidade? Porque você compartilha dos mesmos interesses. Então, no caso da Eve, por exemplo, você tem um propósito de... ela foi fundada e idealizada por mulheres para suprir uma dor, para ter mais diversidade, ter mais mulheres na Web3, que é hoje na era da internet que a gente está vivendo, que tem essa realidade aumentada, né? Então, falei vários termos aqui difíceis, deixa eu tentar conceitualizar. Isso. Obrigada. Traduz, por favor. Então, quando a gente fala, né, Então, NFT é um token não fungível, aí você faz parte de uma comunidade. Aí, qual que foi o último termo que eu falei mesmo? Web3, né? Web3, né? Então, putz, o que é Web3? Eu nem sei o que é Web 1 e Web 2, né? O que é Web3? Então, Web 1 é legal trazer essa diferenciação. É aquela internet que a gente conhecia ali nos anos 90, que era uma enciclopédia. Você basicamente consultava informações, apenas. Também conhecida como a internet de escada antes do Google. Exato. Aí quando você migrou, né, teve a transição para a Web 2, o que mudou? Você começou a ter interação. Então começou a ter chat, começou a ter os messengers, começou Orkut. a ter Orkut, começou a ter like, comentário, blog. Então você já começou a ter interação. E aí, para a Web3, o que a gente tem? A gente tem a realidade aumentada. Então tem toda essa interação, só que de uma forma mais conectada o físico com o digital, né? Então, Sim. Sabe quando... Faz muito tempo que isso já aparece em filme, né? Mas hoje já é realidade. Quando você tá fazendo uma reunião e aparece a projeção da pessoa ali na reunião. Ela não tá lá, mas é como se ela estivesse lá, né? Tipo, é uma realidade aumentada. Então, aqueles óculos que existem, né? Do Google, que você brinca. Então, tudo isso entra ali no metaverso, né? Que é a internet que a gente tá vivendo hoje. Então, que mais? Tem mais algum conceito que eu passei batido? A gente tá falando muito de chat GPT, tem a ver também, né? Sim, inteligência artificial. Então, já existia na Web 2 e tem se desenvolvido cada vez mais, porque, na verdade, isso é uso de dados, né? Sim. Então, quanto mais dados você tem, melhor você consegue ter uma base e construir. Então, a internet, a tecnologia está se sofisticando, né? Mas, voltando aqui um pouco para a Eve, então, o projeto ele foi fundado por mulheres referências de diferentes áreas. Então, de tecnologia, no mercado financeiro, de empreendedorismo, de cultura. Para conseguir montar esse projeto e para trazer mais mulheres para surfarem a onda da Web3. Por quê? Porque hoje, eu não sei se vocês lembram, Bitcoin, quando começou, Sim. Já faz 10 anos, pouco mais, eu acho. Quem que surfou essa onda? 99% do público que surfou a onda do Bitcoin era homem, predominantemente homem. A gente não tinha representatividade feminina. E agora, nessa segunda fase, né, dos criptoativos, da tecnologia blockchain, né, então,
que a gente tem ali as moedas digitais, né? Então, Bitcoin é uma moeda digital. Ethereum é outra moeda digital. BNB. É como se fosse o dólar, o euro. Sim. São várias moedas diferentes, né? Só que físicas. E aí a gente tem agora várias moedas digitais. Então, nessa do Ethereum, na Web3, a gente já teve uma representatividade melhor, de 4% feminina, mas ainda muito baixo. Então, será que, de novo, as mulheres não vão surfar essa onda, igual elas não surfaram no Bitcoin? Então, tem muito essa proposta de trazer a educação como um dos pilares para educar mais mulheres para conseguirem surfar essa onda para conquistarem liberdade financeira. Então, acho que esse é um dos grandes propósitos da IVE para mim. E aí, é onde a gente tá, né, desse projeto, né? Então, ele começou no início do ano passado, muito, de fato, criando esse senso de comunidade. Então, juntando pessoas com esse mesmo interesse de diversidade, de querer sua liberdade financeira. E o projeto, ele tem um timeline, né? Que é, de fato, fazer o lançamento das 10 mil NFTs. Então, que são os profile pictures, né? Das menininhas. A gente podia ter aqui um para mostrar. Então, a gente teve várias reuniões em várias empresas, a comunidade cresceu, começou do zero. Hoje a gente já tem quase 30 mil seguidores já no Instagram da IVE NFT. E em meados de agosto, se não me engano, ou outubro. Não vou lembrar do mês agora. A gente fez o lançamento de 400 NFTs. Caraca! Dessas 10 mil, a gente lançou, que é o que a gente chama de Mint Pass, que é esse lançamento, que é quem já entra como holder, né? Quem já tem direito a voto, quem já tem benefícios diferenciados de quem for comprar outros lotes, por exemplo. Sim. Então, foi um super sucesso por todo o trabalho de fomentação de mais de 6 meses pré-lançamento. Essas 400 NFTs, elas esgotaram em 10 horas. Então, foi, tipo, tempo recorde, assim. Nossa. E eu acho que isso não só por todo o trabalho da comunidade de fomentação de educação, né? Porque as pessoas... Caramba, já é difícil você investir hoje na bolsa ali, abrir uma carteira em vários bancos aí, né? Nessas gestoras que você pode investir. Imagina você investir num ativo digital que você tem que fazer um câmbio do seu real, transferir para uma conta, depois transferir, fazer o câmbio para o Ethereum, para moeda digital, para depois você... É uma carteira digital. Então... E a gente já tem pouquíssimas mulheres no mercado tradicional, investindo no mercado tradicional. Exato. Que tá aí, né? Imagina pra isso, anos, né? É difícil até pra homem. Eu queria te fazer uma pergunta, que eu tava vendo que a Sabrina Sato, ela lançou o próprio avatar dela no metaverso. E eu não tenho certeza dessas informações, tá, gente? Mas parece que ele tava avaliado, assim, muita grana, sabe? Isso... Desculpa, assim, até se for uma pergunta meio besta, mas é que eu, de fato, eu tô aqui também, tô aprendendo muito hoje. Isso também seria uma espécie de NFT ou não? Já é um outro modelo dentro desse Web3, correto? Isso. Não, tem vários famosos que eles já estão criando isso, né? O próprio avatar. A própria Lu da Magalu foi a primeira, eu acho, né? Que bombou, assim, mais. Aquilo não era NFT, né? Aquilo era um robozinho com inteligência artificial, né? Não estava ainda dentro dessa tecnologia do blockchain. Então, mas sim, você pode valorizar o ativo, né? Então, por quê? A Sabrina Sato, por que super valorizou? Porque ela é maravilhosa. A Sabrina Sato tem a comunidade dela. Sim. De, sei lá, 50 mil seguidores. Então, se for pensar, o seu Instagram é a sua comunidade, né? Então, e aí, quanto maior a comunidade, mais aquilo se valoriza. Então, é uma tendência, as pessoas ainda não sabem o real significado. Elas estão usando porque é legal. Eu quero ter o meu avatar, poder configurar, pintar meu cabelo de rosa e tal. Mas não, pouquíssimas pessoas têm clareza de que isso é um ativo financeiro.
Sim, tanto que eu tava vendo que, por exemplo, no próprio metaverso, você consegue comprar produtos das marcas. Então, Nike tem loja, tipo Vans, enfim, várias lojas. E aí você, de fato, gasta aquilo ali pra trazer valor ao seu avatar. E aí, tipo, quanto mais coisa você tem, tal, mais o seu avatar fica valorizado, sabe? É porque o que acontece no metaverso, né? No metaverso estão vendendo terreno até hoje. Então você constrói cidades, você tem games, então você já tem shows rolando no metaverso, né? Gente, eu não tenho terreno nem nem no mundo normal. Então, e aí o que acontece? Você é uma pessoa e você pode ser o que você quiser dentro do metaverso, né? Tem essa questão de liberdade de expressão também. E você, então as marcas, o que elas estão fazendo? Elas estão criando as lojas no metaverso. Sim. Então você pode comprar uma bolsa no metaverso. Você vai pagar $4.000 Exato. pro seu avatar, que é você. Você está criando um status dentro do metaverso, né? Então, de fato, existe o mercado. Tá existindo. E essas empresas maiores, né, mais renovadas, elas têm dinheiro para investir, arriscar e testar. Então, ver o que vai dar. Então, quanto menor a empresa, mais conservador você é, né? Você tem que saber muito bem aonde você vai pôr seus investimentos. Mas isso é inovação, né? Então, você tá testando ali e arriscando e vendo aonde isso vai levar. E tá dando muito resultado, né? É um novo mundo, é um mundo paralelo. Que vai ser igual ao nosso, só que paralelo. Sim, gente, sei lá, isso pra mim parece que eu tô assistindo aquele filme dos anos 2000, sabe? Que a galera dizia, não, porque em 2021 vai ter carro voador e tal. Não sei se tem. Mas veio o metaverso, cara. É uma parada louca, porque é real pra caramba e muito doido. Essa é a palavra pra mim. No começo da internet, ninguém imaginava pra onde que a internet ia, né? Tanto que teve até bolha de internet nos anos 2000, que de repente a galera viu que, cara, não era bem assim que a gente imaginou e agora deu ruim. Mas quem imaginava que ia ter Instagram, Facebook, Instagram, por exemplo, TikTok. As NFTs, elas, assim, não tem limites. As NFTs, elas hoje são utilizadas muito no mundo de artes, né? Então, é um mundo que é muito pouco... como eu posso dizer? É muito informal esse mundo de artes. E então tem muita lavagem de dinheiro, tem muita questão envolvida aqui. Sim. Então começou muito para trazer mais ordem aí e também trouxe muito mais divulgação, valorizou o mundo de artes, deu muita oportunidade para muitos artistas. A questão da NFT, que é um token não fungível, então você tem o token daquela arte, você sabe que aquela é a original, você tem como provar, diferente de um quadro físico. Sim. Você vai ter que chamar um perito para conseguir analisar e você ainda tem o risco de aquilo ser uma cópia, né? Assim, só pra quem não sabe, essa questão de fungível ou não fungível, quando ela diz aqui, quer dizer que esse token não pode ser dividido, né? Correto? Fungível. Não pode ser mudado. Isso, exatamente, assim, mudado ou dividido, porque ele tem ali o valor e esse valor tá atrelado ali você ser inteiro. Então você não pode fazer isso, né? Quando você diz não fungível. Não fungível. Quando eu falo, por exemplo, o meu celular, ele comprei, tem na loja, tem 1 milhão desses que eu posso comprar. É um bem fungível. Se eu posso trocar amanhã, você tem um igual o meu, enfim. Agora, um relógio do meu tataravô que não existe mais. Aquilo é um bem fungível, né? Então, Isso. ele é único. Quando a gente fala de infungível, é um item único. E isso é a autenticidade. A NFT, token não fungível, é a autenticidade de que aquele quadro ou aquela coisa é uma coisa única e exclusiva. Sim. Então, assim, só pra ver se eu entendi direito. Vocês ali da IVE, vocês também, principalmente, estão para mostrar, além de auxiliar essas mulheres, também mostrar ali o caminho das pedras.
Com certeza, Né? não tem como. Senão você não consegue entrar, você não entende. É um mercado muito novo, inclusive para quem idealizou o projeto, né? Para todas Sim. as founders. Então foi uma curva de aprendizado com professores especializados, fazendo curso parecido com o que eu fiz lá, e aprendendo e fazendo e disseminando isso. Mas é importante, eu acho que um ponto legal aqui é que, gente, é um mundo muito não desbravado. Então, hoje a gente vê token não fungíveis. Começou com artes. Hoje já tem NFT para matrículas. Na matrícula, você vê a NFT lá. Entendeu? O registro. Então, Caraca. tem grandes chances de, num futuro próximo, não tão próximo, não precisar mais de cartório, por exemplo. Sim. Porque você tem todo o lastreamento dentro da tecnologia de blockchain, que é o que blockchain, né? Cadeia de informações em blocos. Então, é como se você tivesse um livrinho ali de entrada e saída, tudo que entra e sai, você anota lá. Blockchain é isso. Qualquer transação, movimentação que acontecer, vai ter um novo bloco. Sim. Aí teve mais novo bloco, em cadeia. E que isso lastreia a segurança. Essa tecnologia de blockchain tem uma hash, entrando em termos mais técnicos, né? Hash é como se fosse um código que não pode ser quebrado. Lógico, tudo é possível ser burlado, tem os hackers e tal, mas é muito difícil. Então, hoje, já viu outra utilidade para NFTs. Que é tokenização imobiliária. Amanhã a gente pode descobrir ainda outra utilidade. E isso em qualquer segmento. No direito, no alimentos, moda, em qualquer coisa. Então, a gente está querendo trazer esse conhecimento e explorando junto com todas essas mulheres. O que mais que a gente poderia fazer com isso, né? Sim. Acho que alugamos um triplex na cabeça de quem está nos ouvindo agora. Ai, desculpa, gente. O que é ótimo, porque a gente está aqui falando bastante de inovação, de novos caminhos, novas possibilidades, novas carreiras que certamente vão surgir dentro desse mercado. Agora, para quem está curioso, quer explorar mais sobre esse assunto, a gente vai deixar o link da Ivy aqui na descrição do pod. Então, cliquem, conheçam. Lá tem toda a coleção de NFTs também para dar uma olhada. E o que eu queria te perguntar é quem se interessou, quem quer ser mais ativo, quer participar dessa comunidade. A Ivy ainda está aberta para participações? Vocês promovem eventos, cursos? Como que a pessoa pode se aproximar de vocês? Tem uma espécie de bootcamp, talvez, para quem tá querendo chegar. Não, legal. Assim, eu acho que é importante frisar que, por mais que seja um projeto idealizado por mulheres, é para todos. Ótimo. Então, no começo, ali no lançamento, teve muita dúvida, né? De homens, eu achei que fosse só para mulher, por isso que eu não comprei uma NFT no começo, não investi na NFT. Então, não, é para todos. Inclusive, a gente precisa muito de participação de homens. O apoio deles é muito importante, porque só assim, eles estando próximos, entendendo esse propósito, entendendo as dores, eles vão conseguir ter outra ótica sobre esse cenário e ajudar a mudar o cenário, né? Ter empatia por essa questão de hoje mulheres, diversidade, né, de gênero, é um grupo, maioria que foi minorizada. Né? Então, aqui no Brasil, pelo menos, enfim, no mundo. Sim. Então, assim, a gente tem reuniões mensais que a gente faz com frequência em empresas. A gente está muito ativo no Twitter, muito ativo no Instagram, muito ativo tem um aplicativo que é específico que é o Discord, que é específico para comunidades, para quem está no mundo mais ativo de NFTs. Então, dá para acompanhar a gente por lá, dá para entrar direto em contato com a gente por direct, participar de lives, tem o tempo todo lives. Sempre trazendo esses conceitos, sempre explicando como começou, onde estamos, para onde vai. Não só a Ivy, o projeto, mas a tendência mesmo da Web3, né? Então, eu acho que... e a gente vai ter um evento agora, então, primeira imersão que a gente vai fazer aí, a gente criou uma vertical que é o Ivy Academy. Então, além do projeto de NFTs, a gente vai ter uma EdTech,
que é a Ivy Academy, que é para trazer trilhas de conhecimentos em todas essas frentes. Não só de NFTs, mas também empreendedorismo, mercado financeiro. Literalmente o caminho das pedras real oficial, né? E junto com isso, muita mentoria. Então, acho que precisa, porque quem está se interessando por esse mundo, principalmente mulheres, a gente sabe que nesse meio de tecnologia, mercado financeiro, o público é predominantemente masculino. Então, para quem está entrando, querendo se interessar por esse mundo, precisa ali, tá querendo uma transição de carreira, né? Se você está procurando, por isso é que você está querendo uma mudança, uma coisa nova. Então, a gente está trabalhando muito com mentorias também. Eu acho que esse é um dos pilares aqui para dar esse guidance, né? Esse evento, ele é só para, tipo assim, para empreendedores ou pessoa física, por exemplo, eu, que não tenho nada a ver com o rolê, cheguei, posso? Não, é para todos. Então, a gente vai fazer vários eventos ao longo do ano. Vai ter esse primeiro agora, sábado, aqui em podcast é ruim falar de datas, né? Porque não sabe quando vai lançar, mas a ideia é que tenham várias palestras, que a gente traga conceitos, que a gente tenha sessões de mentoria durante. É uma imersão mesmo, e a ideia é fazer isso e sentindo também o público. Isso não deixa de ser um business, né? Uma edtech. Então, sentindo também e melhorando a cada novo evento. Sim. E agora, sim, hoje, você olhando daqui pra frente, onde você viu que, como posso falar? Claro que a gente, como você mesma falou, eu não consigo descrever tudo, mas assim, o que você tá na expectativa, né, pra esse ano, você, Vicky, e você com a Ivy? O que vem aí? Não, legal. Não sei se eu consigo dar um spoiler aí pra vocês. Vou dar um mini spoiler. Vem muita coisa por aí. Isso você pode ter certeza. Eu falei, né? Mundo bunny, toda hora tá acontecendo coisa nova. Mas agora eu tô entrando no Ivy Academy como investidora. Então eu vou estar muito ativa ali na operação, né? Eu também, eu acho que eu nem comentei essa parte, mas eu sou embaixadora do projeto da Ivy NFT. Então, e o que eu faço ali, né? Então, acho que a gente tem 30 embaixadoras e a ideia é ajudar a fomentar e aumentar a comunidade, né? A gente conseguir trazer mais mulheres que estão à procura da sua independência financeira como uma oportunidade aqui para surfar essa onda. Então, eu tô muito engajada nesse processo desde o ano passado, de fato fomentando, divulgando, fazendo palestras, dando aulas, gravando cursos. E na EdTech aqui também não vai ser diferente. Então, acho que... Só que aqui eu já entro de forma mais, como eu posso dizer, corporativa, não só como uma embaixadora que está promovendo. Então, acho que aqui a gente tem um business plan para os próximos 4, 5 anos, mas de fato muita coisa vai mudar até lá, muita coisa pode acelerar, muita coisa pode mudar. Eu tô com muitas expectativas, eu acho que é tendência, EdTech hoje, cursos online, a gente de fato ter cursos mais objetivos. Então, hoje você vê que, putz, você vai fazer uma pós lá e você aproveita 1/3 da sua pós, se não 1/5 daquela pós. Você faz um MBA buscando uma visão geral, mas para o seu dia a dia é só aquilo, né? Então, a gente quer trazer muito nessa EdTech essa liberdade, autonomia de você ir direto ao ponto, para onde você precisa ter conhecimento naquele momento, você ter mentoria, você ter todo esse suporte, essa base. Então, eu tô muito focada nesse projeto esse ano. Acabei de fazer essa transição de saída da Jive, então, para empreender também aqui, tá, né? Empreendi lá, aprendi muita coisa, agora eu quero empreender de novo, mais nessa parte de educação. Sim. E com relação a... Não posso falar. Perdão, me fugiu a palavra. Essa questão de liderança feminina, tem alguma atividade sua específica que você faça? Você fala, não, Ju, geralmente eu exerço essa parte aqui no meu dia a dia mesmo? Ou você já trabalha com essa parte de mentoria?
Bom, se isso não acontece, eu acho que você deveria pensar seriamente nisso, porque, porra, um puto exemplo aqui na minha frente, tá? Ela pegava ônibus e usava VR. Ah, com certeza. Estagiária, É aquele chovia. quadro entregação. Oi? É aquele quadro entregação. Exato, tá, gente? Essa mulher comeu muito McDonald's e olha onde ela tá agora. Mas, gente, é isso. Eu acho que com relação à liderança, né, engajar, eu acho que poder compartilhar a nossa experiência, poder dar mentoria. Então, eu acho que essa questão de liderar pelo exemplo, né? Eu acredito Entendi. muito nisso. Então, as pessoas... aí que tá a diferença entre um gestor e um líder, né? Então, o gestor tá ali dando ordens, te falando o que você tem que fazer, e você segue ele porque você tem que seguir ele, não porque você quer, né? E aí é a diferença do líder, né? O líder, quando você dá o exemplo, você inspira as pessoas, aí você engaja e as pessoas fazem mais, fazem melhor. Então, eu acho que sempre tá me desenvolvendo também, né? Para poder criar isso na medida do possível, né? Então, Sim. não sei dizer, vou perguntar pro meu time lá o que eles acham, o que eu sou, né? Não vou me autoclassificar aqui, mas eu acho que eu tento bastante promover isso, engajar mulheres, encorajar mulheres, principalmente. Maravilha. É isso? Bom, infelizmente... Está chegando aqui, né? O final. Nossa, passou rápido mesmo. Mas ainda não hein? acabou. Agora a gente vai entrar naquela parte que a gente pede, né? Pra você compartilhar com a gente algo que... Enfim, uma indicação, tá? Pode ser um Instagram, pode ser um filme, pode ser o que você quiser. Nossa, eu vi essa série, eu vi isso aqui, tem esse livro. Você quer começar, Mari, com a sua indicação da semana? Ou vamos deixar a Pode convidada? Começa aí você. Eu sempre indico livros. Essa semana eu vou ter que indicar um perfil que indica livros muito melhores do que os que eu indico aqui. É um perfil no Twitter, se chama Sem Spoiler. Quem toca é a Diana Calaf. E ela tem trabalhado ali bastante essa vertente de gênero, diversidade, sempre com histórias muito legais, divertidas. E que, enfim, trazem também essa temática de pano de fundo. Então, sigam lá no Twitter o Sem Spoiler. Uhul. Show. Duvido que é melhor do que os seus, mas eu acho que dica aqui, gente, foi muito difícil pensar nisso. Eu acho que se a gente for pensar, quero fazer uma transição de carreira, né? Uma dica para essas pessoas que estão passando por esse momento, se você tá provocando essa transição, não aconteceu de forma orgânica, e você não sabe para onde ir, eu acho que é legal você começar a seguir perfis de pessoas, referências naquela atuação daquele assunto que você quer se mudar. Então, acho que pegar pessoas, referências, é uma dica que eu sempre deixo. Ir atrás de mentoria também, para você se encontrar. E a principal é você sempre se perguntar o porquê. Então, eu quero fazer isso, por quê? Então, eu trabalho muito forte também com OKRs, né? Que é Objective Key Results, que é uma ferramenta de medir resultados de uma companhia. E o que eu vejo muito é falta de foco, né? Tudo é prioridade, então nada é prioridade. E aí as pessoas ficam perdidas. E aí você não sabe para onde você vai, tá todo mundo atirando para todo lado. Então, eu acho que para qualquer segmento que você for, para qualquer carreira que você quiser fazer transição, lê o livro Measure What Matters, do John Doerr, que ele traz muito a questão de propósito, de você tá sempre entendendo o porquê que você tá fazendo aquilo. Às vezes você nem quer fazer uma transição, mas você é um analista júnior, você não está numa posição de liderança, e a gente sabe que é normal ter uma falha na comunicação entre a liderança e a operação. Então, muitas vezes você se desengaja, você perde o sentido daquele trabalho, você quer mudar porque você não sabe o porquê que você está fazendo aquilo. E muitas vezes nem a liderança sabe também. Então, eu acho que esse livro mudou minha vida. Eu super recomendo. Measure What Matters, do John Doerr. Mindset também é incrível.
Ai, gente, eu tenho 1 milhão de livros aí. Eu já vou seguir esse Instagram que você indicou. Bom, muito obrigada pela indicação. A minha indicação dessa semana é um Instagram chamado Leandro_Assis_Ilustra, tá? Ele vem com tirinhas que dá até raiva de tão reais que são. Ela vem trazer um pouco desse choque, né? Também da questão de, enfim, da desigualdade social e tudo mais. Então, ele tem uma, tipo, temporada, né? Chama O Santos e tem uma outra chamada Confinada. É muito bom, vai fazer você pensar, fazer você refletir e vale muito a pena, eu adoro. E toda semana ele tá lançando novo, mas tem muito, muito antigo. Então, esse é o Instagram. Quem assistir, quem lê, vem e me manda no direct falando o que achou depois. Posso até colocar mais um, conectando menos ao mundo corporativo específico, que nem eu trouxe aqui, Measure What Matters, enfim, mas trazendo mais para a liderança feminina, que é a pauta aqui, tem um livro que chama Escute o que Ela Diz. Tá. Esse livro eu recomendo muito. Todos, homens e mulheres, todos os meus sócios leram, eles falaram, cara, eu fiquei arrepiado e mudou minha visão. Eu não imaginava que vocês passassem por isso, por exemplo. Sim. Porque tá no automático, você não percebe. E aí, lendo ali, então, eu acho que pra gente mudar esse cenário e melhorar a questão, ter mais lideranças femininas, porque a gente sabe que você pode ter numa empresa uma diversidade super boa, 50-50. Mas na medida em que você vai subindo os cargos de liderança, vai diminuindo a diversidade. Total. Até que você chega lá, eu tinha um cenário de 20 sócios, 3 mulheres. Sim, é o tal do 3%, né? Só vivendo ali. Então, exato. Então, acho que Fechou. isso pode ajudar aí a galera também, a conscientização. Aí eu vou complementar a minha indicação, tá? Que a Beyoncé vem aí com a turnê. Não que Mas eu vá. ela não vem no Brasil. Não, ela sabia, não vem né? no Brasil, vai ficar só na Europa. Não que eu vá, mas vai ter turnê. Então, se você tem condições, junte seu dinheirinho e vá. É isso, Vicky. Muito obrigada. Obrigada a muito, vocês. muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Antes, onde que as pessoas que estão nos ouvindo podem te encontrar e encontrar a Ivy? Não, legal. Eu tenho meu Instagram pessoal, que é o Victoria Macdice. Acho que se a gente deixar no link facilita aqui. E também no meu LinkedIn, o Instagram da Ivy, é legal ir lá para procurar a Ivy pelo Instagram, porque lá já tem também todos os endereços, os arrobas das outras redes sociais, então do Twitter, do Discord, do LinkedIn. Então aí você já consegue achar aí com diferentes focos, diferentes conteúdos, mas complementares. Então, Ivy.nft, né, se não me engano. E tem o site da Ivy, que lá eu acho que é muito legal, que tem todo o planejamento da Ivy, né? Qual é a primeira etapa, a segunda, onde a gente quer chegar, né? Qual que é a solidez do projeto, que chama projecteve.io, que é IO. Ok. Beleza. E o meu é Mariana Bananal, como todas as semanas vocês já sabem. Pega geral, mentira. Eu não sei disso não. Bom, o meu Instagram é @Juliana com X, tá, gente? Juliana com X de Xuxa, C no final. Meu LinkedIn, acho que ainda não tá na hora de passar, que ninguém vai querer atrás de mim. Mais uma vez, muito... E é isso. Vai querer um monte, gente, com todo esse humor aqui, esse molejo carisma. Ai, Subindo o obrigada. clima. O seguinte, ela já disse que eu tenho um cara de 27 anos. Você já me conquistou, gata. Não entrega a idade. Bom, gente, sigam o Show Podcast em todas as nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Nós somos @Show Podcast. Muito obrigada mais uma vez pela nossa convidada, né, que está aqui com a gente, né? Ensinou tanto pra nós hoje. Espero tê-la aqui de agradeço. volta, tá? Muito obrigada, meninas. Parabéns pelo nome. Eu amei o nome, Shio. Ai, obrigada. Incrível, arrasaram. E muito sucesso aí pra vocês também. Muitos podcasts. Ansiosa pra gente poder divulgar aqui. Muito, É muito sobre isso. obrigada. Quem É sabe a sobre gente lança as nossas NFTs a qualquer momento. Ai, quem sabe. E é isso, gente. Eu E o espero vocês na comunidade da Ivy. Estarei lá. Com E o certeza. Show Podcast está disponível em todas as plataformas. Spotify, Deezer. No YouTube também, né? Que vai ter ali por vídeo. Então é isso. Muito obrigada. Um beijo e até semana que vem. Boa noite. Boa Valeu, noite, bom dia e boa pessoal. tarde, né? Mua.